Primeiro, quero agradecer muito à Confederação o convite, é uma honra para mim. A ideia da contribuição, se é possível ter alguma contribuição aqui para vocês, é que nós temos que pensar o que nós normalmente chamamos, e vocês já ouviram isso N vezes ser dito, essa chamada nova ordem mundial. Né? E vivemos uma nova ordem mundial. Não tem uma novidade nisso, sempre se viveu uma nova ordem mundial. Ordens mundiais não são fenômenos da mecânica celeste, é construído pelos homens, é trabalho dos homens, das pessoas, dos povos, das nações. A primeira coisa é que toda vez que a gente fala em nova ordem mundial, alguém fala exatamente isso. Existe uma nova ordem mundial. É como se dissesse assim, o nome da criança é criança. Tá? Nova ordem mundial é um fenômeno. Quando o Egito faraônico venceu os hititas na Batalha de Kadesh, em possivelmente 1250 a.C., era uma nova ordem mundial que surgia aí. Quando o Império Romano conseguiu se estabelecer da Britânia à Dácia, era uma nova ordem mundial. A Inglaterra do século XIX é uma nova ordem mundial. O problema é saber que ordem mundial é essa, não que é simplesmente uma nova ordem mundial. Dizer que ela é uma nova ordem mundial é como trazer uma definição embutida nela própria, sem esclarecimento maior. Isso mostra pra gente, na área de história, a grande dificuldade de entender até mesmo o nosso tempo, o tempo presente. Muitas vezes a gente pensa que por ter mais fontes, mais documentos, é mais fácil entender. Não, o entendimento não é feito pela abundância de material, mas sim pelo sentido maior das tendências que aquele período mostra. Essa ordem mundial que a gente está vivendo, ela é caracterizada largamente por um fenômeno que também os senhores conhecem largamente, que é a globalização. Nunca houve ordem mundial que não tivesse ligada a uma determinada tecnologia, a uma determinada força econômica, a uma determinada condição de produção na sociedade. A superioridade do Egito faraônico 1500 anos antes de Cristo se devia a eles terem assumido o ferro e o cavalo. O Império Romano só torna-se possível por causa da soma de estradas, pontes e portos, capazes de fazer com que as 12 legiões pudessem se locomover por um espaço vastíssimo, unificado pela tecnologia da engenharia. O Império Britânico só é o Império Britânico porque coloca a máquina a vapor dentro da fábrica e dentro do navio. Tá? A tecnologia, a forma material de produção e de organização, ela desempenha um papel importante em definir isso. Na nossa sociedade hoje, as tecnologias digitais são um elemento fundamental de redistribuição do poder no mundo. Elas são um elemento central e, nesse sentido, se cunhou uma expressão de Spider Country, países aranha, países capazes de compor e construir redes como uma aranha, e aqueles que não estão capazes de construir redes e, portanto, correm o risco de cair na rede desses imensos países aranha que estão se formando. Evidentemente, os Estados Unidos é um Spider Country. A Europa está se constituindo como um país, como uma área aranha. A China possivelmente está se construindo. Ora, essa condição de desenvolvimento dessas tecnologias novas, extremamente poderosas, estão ligadas largamente à educação, à capacidade de inovação, à capacidade de pensar de forma própria e, portanto, construir suas próprias redes e não ficar na dependência das redes dos demais poderes existentes no planeta. Quando a gente fala em ordem mundial, nós estamos falando em um sistema de equilíbrio instável. Eu gosto muito da figura do mobile, como aqueles móveis do Calder, daqueles artistas, que a gente olha, ele tem uma certa distribuição, aí um ventinho, uma coisa qualquer, a gente olha, ele já tem uma outra distribuição. É um mobile altamente instável. Mas o que faz a instabilidade, aquilo que classicamente se chamou da extensão e queda das potências da história? O que faz com que esse movimento do sistema aconteça? São atos de força. O sistema internacional é baseado em atos de força, em poder.
não é uma história bonita. Seria muito mais justo, seria muito mais correto que o sistema mundial fosse uma ordem jurídica respeitada por todas as partes. Mas, infelizmente, ao longo da história, nós não podemos fazer isso. Não podemos dizer que a ordem mundial é baseada no direito, na negociação e em articulações de cooperação entre as nações. O poder tem sido utilizado largamente por potências mais fortes contra países mais fracos. Tá? Evidentemente, essa é uma discussão ampla. No nosso próprio campo, se divide principalmente, com muitas variedades, mas principalmente dois campos: os realistas e os idealistas, Hegel e Kant. Tá? Não é uma questão de opor um entendimento, não, a ordem mundial tem que ser na negociação, a ordem mundial tem que ser no ato de força. Tem que dizer o seguinte: o que acontece hoje e como nós podemos estar nessa ordem mundial de forma minimamente a não ser objeto do ato de força do poder de chantagem de nações mais fortes nesse momento. Tá? A segunda coisa importante é que a legitimidade da ordem mundial é um fenômeno a posteriori. O direito e a diplomacia, eles surgem depois dos atos de força estabelecerem as regras e os equilíbrios aí existentes. O Tratado de Versalhes, ele sucede à Primeira Guerra Mundial. Potsdam e Yalta e São Francisco, as conferências de paz, sucedem à Segunda Guerra Mundial, e assim em diante. É bonito? Não, não é bonito. Mas é realmente o que acontece, e nesse sentido, mudar essa mentalidade, mudar isso, é talvez a tarefa mais difícil nesse sentido. E 1991 talvez seja uma dessas datas marcantes, um desses balizamentos marcantes nesse sentido. Em 91, terminava uma ordem mundial, aquilo que se chamou a Guerra Fria ou a bipolaridade, o enfrentamento entre a União Soviética e os Estados Unidos. É muito importante que a gente entenda o fim da Guerra Fria e o começo dessa nova ordem mundial para não pensar esse novo com os dados de um período que já não tem mesmo significado. Na Guerra Fria era marcante a bipolaridade. Havia aquilo que nós chamávamos a inversão clausewitsiana. Clausewitz, esse pensador da guerra alemão do século XIX, ele falava que a guerra é a continuidade da política por outros meios. Uai, por que se faz guerra? Ele respondia de uma forma muito sintética e muito clara. Ele dizia assim: a guerra é feita para eu obrigar o meu adversário a aceitar as minhas razões. Ora, como é que eu faço isso? Desarmando o meu adversário. Um adversário desarmado, fraco, fica à minha mercê e é obrigado a aceitar as minhas razões.